As nações de Candomblé, a gente pensando entre a nação Congo-Angola, que são de linguagem banta, né? É um tipo de fala. Os Nagôs falam uma linguagem iorubá antiga. O Jeje também, né? Que já é mais para cima, que é ali da região do Benin. Essas linguagens vieram com os povos que foram, através da escravatura, eles vieram o Brasil, para as Américas, e se ajuntaram todos de maneira dissolvida, todas as famílias, né? Foram todos agrupados de maneiras completamente sem lógica, né? E aí eles vêm e trazem consigo maneiras de ver o mundo e religiões que se praticavam nas suas terras, né? E alguns deles sacerdotes trouxeram conhecimento. O que nós vemos em comum entre todos esses povos naquela época é que a África toda se comunicou muito através do comércio, com a troca de bens e troca de bens simbólicos. Porque a partir do momento que você conhece alguém que sabe alguma coisa, e você troca, passa aquilo, olha, toma essa caneta, você me dá aí um tecido, você está adquirindo e passando conhecimento. Esses povos já tinham, desde o século, acho que 14, talvez 13, os portugueses já estavam lá, outros povos estiveram lá, povos islâmicos, e esses povos tiveram contato com essas religiões e contato de religiões entre eles. O que acontece entre o modo de ver, a cosmovisão do africano, elas são muito parecidas em relação à natureza, em relação à força vital, à morte e nascimento, ao renascimento. Tudo isso é Foucault, ele é um filósofo africano que tem assim um livrinho fininho, que eu esqueci o nome, mas ele é ótimo, que ele dá uma noção total de como são parecidos. E aí, quando chega aqui no Brasil, por exemplo, né, mas nós temos também, eu estive em Cuba e vi muito culto Congo, né, lá, e aí você começa a ver o que é que vão se adaptando. Lá ainda tem uma separação maior entre o que é com o Yorubá e o que das nações bantas. Enfim, aqui no Brasil, quando chega, você tem uma interligação, porque a gente consegue conversar numa língua parecida. As línguas são diferentes, mas a língua espiritual é parecida. E aí as coisas começam a acontecer e vão aos pouquinhos, vão se organizando, as famílias vão fazendo novas famílias e vai nascendo uma religião que é formada na senzala, né? Ela não vem assim, olha, aqui só tem Nagô, aqui só tem Banto, né? Ela é formada na senzala. Tanto é que as irmandades, elas tinham os nomes que era de um santo, que era dos Jeje, mas ali tinha diversos negros de etnias diferentes. Só era uma organização. Então, ela nasce com essa questão política, essa divisão, e ela se transforma numa questão teológica. Ela deixa de ser política para ser teológica. Então, não tem assim uma divisão de sangue, de pele, de localização. É uma questão mesmo teológica. A gente organiza esse candomblé numa teologia que nós chamamos Angola, ou Congo, ou Nagô, ou Queto. Alguns até misturam Queto Nagô, Queto Angola, Ijexá Angola, Ijexá Queto, enfim. Mas aí essa organização ela já não tem mais a ver com aquela a princípio. Só que é o seguinte, e como elas tinham muitas coisas em comuns foram rearranjadas num processo que é um processo de construção híbrida, né? Que aí
o que acontece? Nasce uma coisa no Brasil que se chama candomblé, que não é nem culto de orixá, nem culto de inquice, nem culto de vodum, mas que pode ter esses nomes, assim, mas ela é uma questão que sincrética, não no sentido do século XIX de ser uma coisa ruim, bagunçada, onde não há um entendimento. Não, há um entendimento de você fazer uma análise. O sincretismo é complicado da gente entender. Ele existe, é complicado, ele é inteligível para as pessoas que o cultuam. Né? Na Igreja Católica tem um monte, toda igreja tem, faz parte da cultura. Hoje existe essa questão do sincretismo ser trocado por uma nova maneira de se pensar, que são produções híbridas, usado muito na cultura, a religião como elemento por excelência da cultura. Então, é uma produção híbrida também, né? Que também é complicado de se olhar. Mas é possível, porque a gente encontra e produz uma coisa nova, que não é desvalorizada, que não é ruim, mas é uma coisa nova que tem a ver com a história, tem a ver com as culturas que se interagiram, né? Candomblé é uma palavra banta, que é usado por todos eles. Não existem, por exemplo, os Minas lá no Maranhão, que não é considerado candomblé, é um outro tipo de fazer. É usado por aqueles que falam as rezas em Urubá. Reunir tudo em um só é um nome, mas aí você divide em nações. Cada nação tem sua particularidade. Elas têm muitos lugares de intersecção, há muitos, elas se cruzam em muitos lugares. E elas têm uma percepção parecida, parecidíssima, para não se dizer igual. Então, candomblé é um nome genérico para uma religião que nasceu no Brasil com a junção de religiões indígenas, de religiões africanas, com diversas etnias, e com o catolicismo do português. Tudo isso está lá dentro.